Você, e assim, e depois você vai... Como é que você foi se inteirando desse universo, assim? Depois quando você já... o horário político te convenceu que aquilo era legal, que você queria fazer alguma coisa relacionada a isso? Aí você foi por quê? Para as redes sociais? Não. Na minha época nem tinha rede social há muito tempo. Na minha época eu usava o Orkut só pra saber qual era as minhas notas na sala de aula. Porque eu lembro que meus professores usavam o Orkut, daí tinha um professor que sempre mandava pra mim assim, foi bem e tal. Era pra isso que eu usava minhas redes sociais. E pras meninas também, né? Que é uma pauta importante. Mas, cara, assim, quando eu comecei a me envolver mais na pauta política, foi um interesse muito grande dentro da sala de aula mesmo e conteúdo de história, geografia, filosofia, etc. E ali foi me alimentando, fui criando cada vez mais essa curiosidade intelectual mesmo acerca desses temas e pressionava para que os meus professores sempre buscassem fazer essa ligação com história do Brasil, etc. Em qualquer disciplina. Até a aula de química, se tivesse como o cara enfiar uma história do Brasil lá, eu estava satisfeito. Daí, depois disso, tive uma ligação. Eu pensei, tá na hora de eu começar a ter alguma iniciativa, né? E é engraçado falar também nas escolas, tu como professor deve saber muito bem disso, né? Tem sempre uns abutres que ficam em torno do ensino médio. O cara entra pro primeiro ano do ensino médio, já tem uns abutres ali pronto, né? A galera do PSTU, do PSOL ali, estão só te esperando. Com a fininha de filiação na frente da porta de entrada do colégio. E daí, na época, o que eu gosto de falar? Eu sou negrão, né? Isso é uma coisa que é uma certeza, né? Sou negrão. Gosto de falar de combate à pobreza, etc. Não sou um cara preconceituoso. Sou de esquerda. Então me abracei naqueles caras ali. Inclusive, o cara que eu comecei... me odeia hoje. O cara que eu comecei a me inteirar politicamente é um cara que foi parlamentar eleito estadual lá no Rio Grande do Sul, com uma votação gigantesca, e brevemente ele vai estar no Senado Nacional, não tenho dúvida nenhuma. E hoje ele me odeia, assim, né? Porque ele me tinha como um pupilo, sabe onde é que eu comecei? No PSTU, Paulo. É mesmo? No PSTU. PSTU? Não foi no PSOL. Caramba. PSOL, eu sou do tempo que ele sentava na época, na roda do PSTU e falava que o PSOL era de direita. Que o PSOL tava do lado dos banqueiros. Eu comecei no PSTU. E daí eu fui nas primeiras reuniões, assim, eu lembro até hoje, que a gente chegou, sempre levava um amigo junto comigo. Obviamente não ia ser uma cobaia sozinha, né? E era uma sala escura, assim, a galera bem bicho grilo mesmo, assim. Cheio com umas mantas coloridas, assim, uma sala um ambiente meio fúnebre, assim, vendo aquela forma de mudar o mundo e o socialismo, etc. Daí teve uma bela vez que eu cheguei pra eles e falei, assim, ó. Aqui não é o meu ambiente, assim, gente, sinceramente. Eu perguntava, mas e se a revolução não acontecer? O que a gente faz? A gente tava numa reunião. O que a gente faz se a revolução não acontecer? Porque, assim... Todas as pessoas que a gente se preocupa hoje, vai ter gerações que vão continuar com esses mesmos problemas, essas mesmas preocupações. E a nossa revolução vai levar um tempo. Enquanto ela não acontecer, o que a gente faz com essas pessoas? E ficou um silêncio assim na sala. E eu fiquei, realmente eu acho que não é aqui o meu lugar, né? Porque foi um silêncio quase mortal. Daí eu fui pro PT, né? Entrei no PT, etc. E foi bem naquela fase ali do 2011 ali, 2000, o governo já era Dilma, o governo Dilma. Isso, o governo Dilma não tinha... Ainda tava um governo relativamente positivo, porque ainda tava colhendo os anos bons ali da marolinha do Lula ali de 2008, né? Né? E ali eu até então fiquei ali no PT, etc, um tempo, só que daí aconteceu... Conheci um cara quando entrei na universidade que começou a mudar a minha cabeça, assim. Que foi... daí o pessoal da direita sempre vira o nariz pra mim, não sei se tu vai virar também. Eu conheci um cara, João Agripino da Costa Dória Júnior, tá? Estava na universidade, só que assim, ó, pra nós, hoje, né, mais ligado ao campo liberal, conservador, etc., a gente sabe o que o Dória representa. Mas tu falar numa universidade federal que tu gosta das ideias do Dória, cara, é praticamente um suicídio. Não só político, tu tá falando um suicídio de relacionamento ali. Porque as pessoas me diziam, cara, tu é um neoliberal fascista e todos os adjetivos que eram possíveis se dar de negativos pra uma pessoa naquele momento. Daí eu lembrei que tinha a política da farinata, que eu falei, cara, a farinata tem seus problemas, óbvio que eu sou contra a farinata nas escolas, mas veja bem, o morador de rua hoje não come nada. A farinata ainda é alguma coisa, pelo menos é um nutricional. Não, mas isso aí não se pode. E também tinha uma política de empregabilidade para moradores de rua e pessoas egressas do sistema carcerário.
que ele empregava em McDonald's, etc. Algumas dessas grandes redes de fast food. Meus colegas diziam, mas daí é subemprego. Tá, mas o cara fica sem emprego. Daí ali, não. Mas o Dória foi lá o quê? Pra palestrar? Ele era Não. Eu conheci o Dória, as ideias do Dória. Tá, você ficou... Isso, daí roda de conversa, a gente ficava discutindo as coisas, né? E daí... Quando surgiu esses assuntos, você falou, pô, mas faz sentido isso aí. Legal. Mas os caras, não, isso aí não quer dizer. Não, tu é fascista. Eu disse, não, eu vou ler os livros. Me diz então os livros de direita aqui. De quem é de direita, me mostra esse livro de direita, que eu vou lá ler e vou te dizer por que eu não sou nesses caras. Fui ler e nunca mais voltei. Eles sabiam que te indicar? Eles sabiam. Mesmo? Sabiam. E falaram pra você, vai ler isso aqui. O que falaram, não, tu tem que ler o Milton Friedman. Milton Friedman, eles falaram do... No livro pra escolher. O livro pra escolher. Pô, não, porque tinha os comunistas do PT, né? Do PT. Do PT que conhecia o Milton Friedman. Conhecia o Milton Friedman. Então você não tava tão ruim assim. Então é daquele povinho do Milton Friedman, eles falavam. Daquela turminha do Milton Friedman. Com a mãozinha assim, ó. Aí você foi ler e falou, pô... Faz sentido isso aqui, cara. Caramba. Faz sentido. O que eu tô fazendo ali? Aí você chegou pros caras, deu um tchauzinho, deu um joinha. Não foi só um joinha, né? Daí eles me cancelaram assim na universidade. Pensa num bicho, olha só. Era composto por uma turma majoritariamente negra. Branca, aliás. Daí pensa, um homem negro, toda essa galera progressista me abandonou, me isolou e fazia bullying comigo com os veteranos. E ninguém falou comigo, me isolaram completamente. Você entrou pra fazer o quê? Políticas públicas. Tá, políticas públicas. Políticas públicas. Nossa. Pra te ver, né? Pra te ver. O cara vai pra fazer política pública e é cancelado quando discute política pública, né? Cara, assim, foi uma época bem difícil. Assim, porque política pública na cabeça dessas pessoas é assistencialismo. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, o cara pensa a política pública como o governo, como o Lula sempre gosta de falar, né? O governo tem que ser o indutor da economia, não sei o quê. Então, quando esses caras pensam em política pública, eles pensam basicamente em assistência social. Sim. Né? E aí você vai ler um livro, sei lá, você vai ler o Livros para Escolher, você fala, caramba, pô, isso é o inverso disso aqui, né? Sim. Não significa que não há nenhuma ideia de política pública dentro do liberalismo. Claro que tem, né? Mas é outra maneira de enxergar a política pública, né? Então você enxerga a política pública como uma transição. Exatamente, exatamente. E a impressão que tem, muitas vezes essa é a prática mesmo, né? Que a política pública, do modo como ela é aplicada... Isso, assim, nem precisa falar que é especificamente o PT ou a esquerda. Todo político que pensa em política pública no Brasil... pensa assim, né? Por quê? Porque é fácil você criar um sistema onde você faz o cara comer na tua mão, né? Então, a política pública se torna uma espécie de cabresto pro cidadão comum. Então, quer dizer, o governo me entrega uma coisa, mas ele entrega assim, né? Ele amarra uma linha no negócio, joga o negócio pra mim ali... E vai puxando. E ele vai puxando. De 2 em 2 anos, ele... Não é? Exatamente. E aí, quando 2 em 2 anos, quando chega no dia, na época da eleição, o que ele jogou pra você tá pertinho dele, ele tá assim. Aí você vai lá e aperta de novo na urna o número do cara. Então,